Fala, queridos, como estão? Dentro do possível aí. Espero que todos estejam bem, espero que todos estejam em casa. Claro, se você conseguir isso. Espero que vocês estejam seguindo todas as dicas aí do Ministério da Saúde, lavando bem as mãos, usando álcool em gel, para quanto mais rápido possível essa pandemia passar, a gente está aí em sala a todo vapor, ter a nossa liberdade de volta. Hoje a gente vai falar rapidamente, só umas dicasinhas sobre Teorema de Tales e semelhança de triângulos, principalmente aí para os nossos alunos de terceiro ano. Então eu vou ter que improvisar, vou ter que filmar o papel aqui, fazer como se fosse um quadro, e aí vocês vão escutando a minha voz e acompanhando aí no papelzinho, beleza? Então, bora lá. Galera, vou estar disponibilizando para vocês também aí uma listinha com esse conteúdo e esses exercícios, mas vamos lá, bem simplesinho. Seguinte, começando aí com Teorema de Tales, a gente já estudou um conteúdo que tem alguma coisa a ver, mas agora a gente está olhando sobre um outro ângulo. Estudou lá aquelas ideiazinhas de ângulos alternos internos, aquela partezinha de feixe de retas cortadas por uma paralela, por uma transversal, perdão. Só que aquela ideia a gente estava estudando em relação aos ângulos, né? A gente estava vendo na perspectiva angular. Então a gente estava olhando quais ângulos que seriam iguais, quais ângulos que seriam suplementares e assim por diante. Agora a gente vai ver isso aqui em relação aos segmentos de retas que são formados. Então o que o Teorema de Tales te diz? Te diz que quando você tem um feixe de retas paralelas, e aqui a gente vai considerar que a nossa reta R é paralela à nossa reta S, que é paralela a T e paralela a U, que são essas quatro retas aqui, elas formam segmentos proporcionais, ou seja, esse segmento AB vai ser proporcional a esse segmento EF, esse segmento BC vai ser proporcional ao FG, o CD vai ser proporcional ao GH. E a gente também pode, vamos pegar só esses dois, por exemplo. Caso eu queira pegar o segmento AC, ele vai ser proporcional ao segmento EG. Caso eu queira pegar o AD, ele vai ser proporcional ao segmento EH. O que significa esses segmentos serem proporcionais? Significa que a gente consegue montar uma proporção com os valores deles, com os comprimentos dele. Então se eu pegar aqui, ó, AB está para EF, isso vai ser igual a BC está para FG, que vai ser igual ao CD está para o GH. Caso eu queira pegar também pelo AB mais BC mais CD, que é o AD, também é proporcional ao EF mais FG mais GH, que é o EH. Caso eu queira pegar de 2 em 2, eu também posso. Então, todos os segmentos que eu tenho nesse panorama aqui de feixe de retas cortadas por duas transversais, eu tenho aqui segmentos proporcionais, tá? Para você não errar, para não ter perigo de errar, se baseia nas retas, tá? Chama essa reta transversal aqui de uma outra letra, fala que ela é Azinho e Bzinho e se baseia pelas retas, porque não necessariamente as suas retas vão vir organizadas dessa maneira. Pode ser que essa reta cruze essa, por exemplo, e aí os segmentos ficam meio bagunçados. Então, para não ter o perigo de se errar, sempre olha qual a reta que eu estou olhando. É a A? Então vai lá, estou pegando a reta A, entre quais duas retas que eu estou formando meu segmento? Entre R e S. Então na reta A, entre R e S eu tenho o EF. Aí pegou da reta A, vai para a reta B. Entre os mesmos dois, entre as mesmas duas retas, eu tenho o segmento AB. Então quer dizer que esse cara é proporcional a esse. Então toma muito cuidado para você não errar aqui na hora de visualizar quem são os segmentos proporcionais. Sempre se baseia pelas retas. Dá nome para todas as retas e confere pelo nome da reta para não ter perigo de se errar. Eu coloquei um exemplo bem simples aqui, só para a gente aplicar. Eu tenho aqui duas retas transversais, três paralelas, R, S e T. Já vamos assumir que elas são paralelas entre si e vamos chamar isso aqui de U e de V, certo? Então vamos lá, começando pela reta V. Qual é o segmento que na reta V está entre R e S? O 2.
Então 2 está para. Na reta U agora, entre as mesmas duas retas, o x. Assim como começou de V para U, continuou de V para U. Entre ST, 6. Entre ST na U, 9. Agora, multiplica cruzado. Então, vai ficar 6 vezes x, 6x. 2 vezes 9, 18. O 6 está multiplicando, passa dividindo. Então, 18 dividido por 6 é 3. Então, a gente acha o nosso segmento, que era o buscado. E aí, você também teria a possibilidade de simplificar essa conta antes de fazer ela. Então, você poderia simplificar o 6 com 9 por 3. Poderia ficar o 6 com 2. Agora uma perguntinha, caso fosse possível, você poderia simplificar o 2 com 9? Nem se fosse múltiplos um do outro para simplificar, tá? Você nunca simplifica no sentido em que você multiplica. Então, no caso da igualdade de duas frações, você multiplica cruzado. Então, você nunca pode simplificar cruzado. Se eu tivesse um produto de frações, que era a multiplicação reta, aí eu nunca poderia simplificar reto. Então, olha o sentido em que você vai multiplicar, esse sentido você não pode simplificar. Beleza? Então, a ideia do Teorema de Tales é essa, bem simplesinha. Agora vamos falar de semelhança de triângulo. Então, na semelhança de triângulos, a gente vai ter esse conteúdo é muito importante, porque ele aparece toda hora, então é bom a gente saber. Então, primeira coisa, o que significa dois triângulos ser semelhantes? Para dois triângulos serem semelhantes, você tem que ter duas restrições, duas características. Primeiro, quando você pegar os dois triângulos, todos os seus três ângulos obrigatoriamente têm que ser iguais. Então, eu vou pegar o B e falar que ele é igual a N, o A é igual a M e o C é igual ao P. Então, eu tenho aqui minha primeira característica, os três ângulos respectivos iguais entre eles, correto? Além disso, eu também tenho que ter os três lados proporcionais, não são iguais, são proporcionais. Ou seja, eu preciso criar uma proporção entre eles. E a gente fala que tem que ser os lados homólogos. O que são lados homólogos? São os lados correspondentes, certo? Como que eu faço para saber quem é o homólogo de quem, professor? Olha sempre para o ângulo. Então vamos começar com o rosinha. Quem é o lado que está de frente ao rosinha? É o C, concorda comigo? No outro triângulo, você vai também, olha quem está de frente ao rosinha. Quem é o lado que está oposto ao ângulo rosinha? P. Então quer dizer que o C e o P são lados correspondentes, ou seja, lados homólogos. Vamos para o verde agora. Quem está oposto ao verde? O Azinho. Quem está oposto ao verde K? O Mzinho. E finalizando, quem está oposto ao laranja? O Bzinho. Oposto ao laranja nesse, o Nzinho. É também de fundamental importância que da maneira que você começa, você termine. Então, se você começou aqui na primeira razão C sobre P, desse ângulo 1 para esse triângulo 2, continua desse triângulo 1 para esse triângulo 2. Não muda a ordem, porque pode ser que você preencha aí no local errado e aí erra a conta. Beleza? Então, aqui, isso é ter dois triângulos semelhantes. E essa proporção que a gente consegue criar aqui, ela vai nos ajudar a descobrir lados de triângulos que eu não tenho. Tranquilo? E aí, para provar que um triângulo é semelhante a outro, porque você não pode simplesmente chegar numa questão e assumir que os dois triângulos são semelhantes sem mostrar isso. Então, você tem que primeiro enxergar que eles são semelhantes para depois você conseguir aí usar essa semelhança. Então, a gente tem três casos para provar esse cara. O caso ângulo-ângulo, que é o principal, que é 95% dos casos, a gente vai conseguir identificar pelo caso ângulo-ângulo. A gente também tem o caso lado-ângulo-lado e o lado-lado-lado. Como que eu mostro esse cara? Para usar a propriedade ângulo-ângulo, basta você mostrar que dois ângulos do triângulo são iguais. Se mostrar que esse ângulo é igual a esse é igual a esse, consequentemente, esse ângulo daqui vai ser igual a esse. Porque a soma dos três tem que ser igual. Então, se esses dois caras aqui têm a mesma medida, esse aqui obrigatoriamente também tem que ter a mesma medida, certo? E esse é o principal.
Esse aqui é o que a gente mais usa, então foco nesse cara aqui. Mas às vezes a gente também pode usar esse cara aqui, ó. Lado, ângulo, lado, o que é isso? É você ter dois lados proporcionais, tá? Não são iguais, são proporcionais. Caso você tenha os lados iguais, aí você vai ter dois triângulos congruentes, não semelhantes, tá? Então, eu preciso ter dois lados proporcionais e o ângulo entre eles igual. Então, se eu conseguir enxergar que esse lado é proporcional a esse lado é proporcional a esses dois ângulos forem iguais, então eu posso afirmar que os meus triângulos são semelhantes. E no terceiro caso, é o que a gente menos usa, é o lado, 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 ou seja, achar três lados proporcionais. Se todos os três lados forem proporcionais, consequentemente os três ângulos vão ser iguais, consequentemente esses triângulos aí serão semelhantes. Então é isso, gente. Você vai receber aí também uma listinha de exercício e aí começa aí a fazer esses exercícios. Já qualquer dúvida, você pode entrar em contato com a escola ou diretamente comigo, que a gente vai estar aí para solucionar os seus problemas. Então é isso aí, um beijo, um abraço e falou!